Olá, eu sou Thaís Avelino, hoje entrevistando Lucas Daniel da Silva Mota, de nome artístico Lucas Mota. É ator, diretor, dramaturgo e arte educador. Atua em Caruaru desde o ano de 2015, ministrando oficinas teatrais, sobretudo de iniciação teatral. Também foi produtor executivo do FESTIC, Festival de Esquetes e de Teatro Infantil de Caruaru, na qual também foi jurado. Participou como jurado do Festival Exato de Artes Cênicas. Foi diretor e professor teatral do Teatro João Lira Filho e do Teatro Prazeres Barbosa, Espaço Neres Valdo Alves. Dirigiu espetáculos pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Caruaru, SDSDH, com O Alto de Natal, uma história de feirante, em 2023, e Paixão de Cristo, narrativas populares, em 2024. Ainda em 2024, apresentou com alunos concluintes da turma de iniciação teatral o espetáculo Experimentos, Encontro com a Arte. Em 2025, ficou em temporada durante o mês de março, com o espetáculo de autoria e direção Amores. Atualmente é diretor do Encontro CIA de Artes e arte educador através da Gerência de Arte da Secretaria de Educação e Esportes de Caruaru, SEDUC, ministrando oficinas teatrais nas escolas municipal Professor José Laurentino e ETI Irmã Ceciliana Gross. E estamos aqui com o Lucas. Muito obrigado, Lucas, por aceitar esse convite. Muito bom ter você aqui com a gente. O que é isso, Thaís? Eu que agradeço, né, por lembrar, por fazer essa menção, né, dentro da dimensão do que é o artista local. É um prazer meu contribuir com vocês. Que bom! E falando sobre arte aqui na nossa cidade, na nossa região, a minha primeira pergunta é como você descreve a evolução do teatro na nossa região, desde o início da sua carreira, para os dias atuais? Então, o teatro propriamente dito aqui em Caruaru, eu chego de fato em 2015, porque já fazia teatro desde pequeno, e aí escola, igreja, essa história toda, mas de modo independente no teatro caruaruense a partir de 2015. E aí de 2015 para cá a gente vê muita coisa. Eu consigo pontuar assim, alguns festivais que acabaram surgindo no meio do caminho, algumas mostras, por exemplo, que estão chegando como novidade, né, e que vai trazendo esse fomento, tanto no sentido de oportunizar os grupos teatrais a fazerem o trabalho, quanto no sentido de oportunizar o público a assistir esses mesmos espetáculos, né? E aí uma coisa que eu acho que é muito pontual, que eu acho que deu muita possibilidade, tanto para os grupos quanto para o público, foram as leis de incentivo, né? Aldir Blanc, Paulo Gustavo. Então, esse movimento todo aí que vem acontecendo, eu acredito que a gente oportuniza muito fazer teatral, tanto os grupos quanto o público. E tudo isso não deixa de ser evolução, né? Porque o trabalho está sendo realizado apesar de tanta dificuldade, apesar de tanta coisa, de tanta resistência, o teatro está aí sobrevivendo. Muito bem. A próxima pergunta é quais foram os principais desafios que você, como artista, enfrentou ao longo da sua trajetória e como eles influenciaram o seu trabalho? Então, desafio no teatro a gente tem de todos os modos, né? A gente tem desde a questão do próprio espaço, né? De onde a gente vai movimentar, de onde isso vai ser ensaiado, onde vai ser apresentado. E a gente tem espaços dentro de Caruaru, né, que são muito úteis e que precisam dessa valorização. E eu acho que esse foi um dos pontos em que eu me encontrei assim, pensando em algum momento. Quando você está fazendo o processo, tudo bem, mas quando você vai estrear, quando você tem um espetáculo pronto, quando você tem algo para trazer para o público, você tem essa dificuldade de conseguir dialogar, sobretudo financeiramente mesmo, né, em relação à pauta dos teatros, costumam ser, enfim, uma questão quando a gente pensa em trazer um espetáculo para o público. Né? E de modo pessoal, eu acredito que o maior desafio é realmente dialogar com o pessoal que já tem um pouco mais de experiência, que já tem um modo de se fazer teatro, que já tem um modo de fazer arte, que está ali, quadradinho, no mundinho, e aí se abrir para o novo é uma coisa que pega muita gente, e eu sou justamente o contrário, eu sou da inovação, eu sou de incomodar, de provocar, né? E ver os espaços onde é que a gente vai conseguindo. Então tem essas questões, mas a gente consegue também, sabe? Eu acho que desafio é uma palavra bonita, né? Porque eu acho que a gente pode substituir dificuldade, né? A gente substitui dificuldade por desafio. E aí desafio é algo que a gente supera. Então,
tem essas coisinhas assim pontuais de espaço, um ou outro aqui e acolá, né? Tem essas pessoas, esses nomes que acabam se tornando tão rígidos e resistentes a esse novo fazer teatral, mas a gente segue. E eu acho que a próxima pergunta está um pouco nessa que você já respondeu agora. De que forma você acredita que o seu trabalho contribuiu para a preservação e o desenvolvimento da história do teatro na nossa região? Isso. Aí é realmente massa, porque quando a gente fala em preservação, a gente fala em manter aquilo que já existe. E Caruaru é um berço artístico muito bonito, e dentro do teatro não é diferente. No teatro a gente vai ter as inúmeras companhias que são premiadíssimas aqui, né? Tem os espetáculos que estão aí há 40 anos em cartaz, né? Tem a Companhia Feira, que é bem presente nesse sentido, tem o TEA, que é o outro espaço que vem com atividades ininterruptas. Eu acho que, se não me engano, o segundo grupo com maior tempo de atividades ininterruptas no país. Então, Caruaru tem muita coisa boa, né? E aí você preservar é meio que você falar mesmo de todos esses espaços, é você trazer a valorização para o público, né? Acho que a gente fica numa ponte, né, entre o que foi e entre quem está vindo, né? O espaço, a história que foi já o teatro e como quem está vindo vai acompanhando esse processo. E aí eu acredito que a gente consegue somar quando a gente resgata esses pontos, resgata essas histórias, esses locais, né, esses pontos de manifestação cultural e vai ensinando ao novo, né? E vai trazendo para quem está chegando, que é justamente essa ponte que você faz entre o que era, o que está sendo, e vai trazendo esses conhecimentos, ao mesmo tempo que você vai inovando, vai trazendo novas técnicas, vai trazendo, enfim, um novo olhar sobre fazer teatro e vai deixando, né? Isso é o legado que vai ficando, é uma história que vai ficando na cidade, com certeza. Boa. E aí, quais são os artistas ou os grupos teatrais locais que mais te inspiraram, influenciaram ao longo da sua carreira? Então, é polêmico isso aí, viu? Pode ser mais de É polêmico, mas vamos lá. Eu acho que todo fazedor de arte em Caruaru, quando você chega para falar de teatro, né? Porque quando a gente fala em arte, a gente fala no celeiro, que é Caruaru, mas o teatro em si, eu acho que a gente tem muita referência do Alto das Sete Luzes de Barro. A gente vai lá em Vital, a gente vai sempre estar naquela coisa ali do Feira Popular e tal, Companhia Feira. Eu acho que é um grupo que tem sim essa sua representação, né, no sentido de insistência, sabe? O pessoal fala muito em resistência, mas tem um negócio chamado insistência que às vezes funciona assim, de modo mais objetivo, sabe? É mais incisivo. Porque você insiste, uma hora dá certo. Então, o Feira eu vejo muito nesse processo de insistir com os espetáculos, isso ao longo do tempo, né? A gente está falando aí de espetáculo de mais de 40 anos. É um grupo que tem sim, não tem como eu negar nessa minha referência. O TEA também não é muito diferente, o TEA também tem uma história bonita, tem um legado bonito, Argemiro, Arari, né? Então a gente acaba bebendo um pouco dessa fonte também. E é isso, eu acho que é basicamente esses dois grupos, assim, sabe, que me trazem, assim, que me mostram o quanto o universo ele pode responder dentro do teatro caruaruense. A gente não se limita, sabe, a gente não fica só aqui. Ao mesmo tempo que a gente não está fadado só a falar de feira e a falar de barro, a gente também não está fadado a viver só aqui. A gente tem sim essas possibilidades de alcance em outros lugares, com certeza. Boa. Como você vê a relação entre o teatro e a identidade cultural de nossa região? Bom, eu acho que é repetir os nomes que já foram citados, né? Quando a gente fala em teatro e identidade cultural, a gente fala que, por exemplo, nem todo mundo vai ter, por exemplo, acesso à cultura, o costume de ir a um teatro, né? De ir ao local público e tal. Mas quem é do meio, quem tem essa referência, quem de algum modo tem esse contato, a gente acaba tendo um contato com esses grupos que já falei, né? Com o Feira Popular, né? Que aí vem com a história do próprio mestre Seba, né? Enquanto olho para o céu, meu amor, traz Italino no Alto das Sete Luzes de Barro. Então isso vai ficando também, sabe? Eu acredito muito nisso, nesse resgate que esses grupos, essas companhias estão fazendo. Boa. Quais são os principais temas e questões que você busca explorar em seus trabalhos teatrais? Pronto, aí comigo é mais 500, porque eu quando vim me descobrir poeta e existencialista, eu acho que foi a partir de um texto que eu falo sobre Ambarata. E aí a gente estava num ambiente, eu não lembro exatamente onde,
mas estava num ambiente que passou uma barata e alguém matou. E aí matou essa barata e o outro perguntou, mas rapaz, para que uma coisa dessa viva? Qual é a utilidade de uma barata? E aí eu fiquei pensando nisso, e aí fui e escrevi sobre, né? E aí quando eu estava com aquele texto pronto e me dei conta que eu estava refletindo a vida, a existência, as cores, as formas, o sentir, o agir, o medo, o sonho, o desejo, a partir do que existe, a partir da nossa existência, eu digo, não, é por aqui que eu estou me consolidando. Então, me descobri existencialista e dentro desse existencialismo é que eu me situo em toda a minha produção. Então, que seja no teatro, que seja no texto, que seja escrevendo, atuando, enfim, dirigindo, tem essa coisa do humano, tem essa conexão humana, tem as relações humanas, tem a discussão da vida em si, como o humano se coloca enquanto sujeito, enquanto mundo, enquanto agente transformador de alguma coisa. Então, eu acho que é esse o cerne da questão, é o humano e as suas possibilidades, sabe? E as relações humanas, tem muito disso. Boa. De que forma você acredita que o teatro pode contribuir para a transformação social, cultural de nossa região? Vamos lá, são duas coisas, né? O social eu acredito que quando a gente oportuniza uma tarde de oficina, a gente tira da criança a possibilidade dela passar uma tarde no tráfico, a gente tira do adolescente a possibilidade dele passar uma tarde no comércio de drogas, entendeu? Então, eu acho que tem muito essa coisa de ocupar os espaços sociais, ver onde tem essas carências, sabe? E de fato ir oportunizando, e não só com o teatro, porque é a arte que toca o humano, é a arte que fala do ser humano. Então, o teatro, onde ele chegar, ele vai ter uma contribuição, né, antropológica e pessoal única. Né? E quando a gente fala nesse sentido de transformação social, aí sim eu acredito que nas regiões periféricas, aí eu acredito que, sabe, oportunizar mesmo. Eu acho que são os lugares onde mais são carentes de qualquer outra área. Eu acho que o teatro consegue chegar com uma dimensão e com uma profundidade muito grande que vai, como eu digo, acaba tirando da criança, do adolescente, que geralmente são os mais vulneráveis, essa possibilidade de estar fazendo algo que comprometeria a sua dignidade, sua vida lá na frente, e lhe trazendo arte. Então eu acredito que é isso. E naturalmente isso traz essa mudança cultural, né? O cultural é o social, então a gente não tem como distanciar muito uma coisa da outra, né? E o cultural é realmente fomentar, é estar presente, é participar, é assistir, é ser assistido, e a cultura vai se fortalecendo nisso. Boa. Quais são os seus projetos e expectativas para o futuro do teatro aqui na nossa região? Então, eu espero, assim, eu acho que quando a gente fala de expectativa, eu posso ser utópico, né, em algum momento, mas eu acho que todo mundo tem um sonho, né, de visitar, de ver os espaços caruaruenses sendo valorizados, né, os teatros, né, os anfiteatros. A gente tem aí inúmeras praças com inúmeros teatros públicos abertos, né, público de fato, de rua, palco para muito espetáculo, palco para muita manifestação, e que acaba passando, né? Então eu acho que minha expectativa é que esses espaços eles sejam ocupados por grupos da cidade, por fazedores locais, né, que fazem a arte localmente e que levem isso para os quatro cantos, né? E de modo pessoal é insistir, continuar trabalhando no espetáculo que a gente vem, né? Vem Amores aí no mês de março, a gente acabou de sair de temporada, então é continuar trabalhando nesse processo, voltado novamente para cartaz, e levando essa temporada, e fazendo as circulações, ocupando as escolas, os espaços, enfim, seguir nessa trajetória aí de fazer arte. Muito bem. Como você vê o papel do teatro na formação de novos públicos, quando a gente fala de futuro e da valorização da cultura local? Eu costumo dizer que o público de teatro, ele não é só para o teatro. O público que é acostumado a vir para o teatro, ele vem para o teatro porque ele é aberto a assistir das diversas manifestações. Você pode ter um espetáculo infantil, você pode ter uma sátira, você pode ter uma comédia, e você pode ter uma denúncia, você pode ter um drama. Então, quem é aberto aí ao teatro é aberto a ver as possibilidades. Então, acaba que quando a gente forma esse público, né, a gente não forma ele só para o teatro, a gente forma ele para as artes.
porque a visão muda, a visão de quem curte um São João, de quem aproveita uma festa popular, não vai simplesmente pensando em consumir os produtos da festa, mas consegue ter uma noção de que quem está em palco é um artista, sabe? É alguém que também tem uma trajetória, que também tem um trabalho semelhante ao que já foi vivido em algum momento. Então eu acredito que tem muito disso também. É um público que não se restringe ao teatro. Ele até pode nascer no teatro, é natural que, pelo menos assim, dentro do meu trabalho enquanto oficina de iniciação teatral, a gente vê muito esse público sendo renovado, né? A gente faz espetáculos e apresentações e, enfim, casa cheia, e toda vez é uma casa diferente, porque são públicos diferentes, e não ficam ali, eles migram para as outras linguagens, e a ideia é essa mesma, é criar essa consciência crítica e formar público para as diversas linguagens. Muito bem. E por fim, qual conselho você daria para jovens artistas que desejam seguir carreira no teatro na nossa região? Rapaz, é aquela história como eu comentei contigo, a resistência, ela é natural do processo de você resistir, né? Então existe uma força e existe uma força que está de frente para essa força, e aí o que se cria nesse conjunto é a resistência. A insistência não, a insistência quer dizer que nem sempre vai haver uma força do outro lado e nem sempre vai haver uma força do seu lado também, mas insistir é fundamental. Então acho que esse é o conselho que eu dou, assim, sabe, de determinação, de disciplina, de ser disciplinado, de conseguir manter, eu não falo de atividades, mas a disciplina do entendimento mesmo, sabe, a disciplina da cabeça, de entender os processos e as necessidades de cada coisa e insistir. É insistir porque a arte é para todo mundo, o universo é gigante, tem espaço para todos e é a gente não parar de acreditar. O segredo é esse. Muito bem. Então, muita gratidão. Quer deixar seus cumprimentos finais? Alguma coisa mais que você queira? Não, é só agradecer de fato, né, pelo espaço, pela oportunidade, né? Eu acho que dentro do conteúdo, acho que esse meu último conselho resume muita coisa. E é isso, insistir, não ter medo nem do velho, nem ter medo do novo, estar aberto para o novo e estar atento e tolerante também e aberto a aprender com o velho e seguir, porque caminho tem para todo mundo e o segredo é a insistência. Então, muito obrigada, Lucas. Essa foi nossa entrevista com o ator, diretor e dramaturgo Lucas Mota.